Olá pessoal, vamos para a terceira parte da aula sobre fresamento. É hora de você conhecer a divisão diferencial. Então vamos em frente. A divisão diferencial deve ser usada quando a divisão indireta não for possível. Eita, pera lá! No vídeo anterior, ninguém falou que a divisão indireta poderia não ser possível. Inclusive, foram feitos exemplos com valores bem variados. Vamos relembrar? Para n igual a 12, a resposta foi que o giro da manivela seria de 3 voltas mais 13 furos na carreira de 39 furos. Depois foi usado um n bem maior, 180, e teve resposta, um giro de 6 furos na carreira de 27 furos. Por fim, n igual a 27, que também teve resposta, giro de 1 volta mais 13 furos na carreira de 27 furos. Teve n pequeno, n médio, n grande, como não pode ter resposta? Vou mostrar um exemplo. O que acontece se n for igual a 53? Podemos fazer 40 dividido por 53. Nem inteiro tem. Melhor não ir por aqui. Vamos simplificar a fração 40 por 53. Não dá para simplificar. Por quê? Simples, porque 53 é um número primo. Então, de maneira geral, a divisão indireta não vai ser possível para os números primos acima de 49, que é a maior carreira de furos disponível em nosso divisor. Uma maneira de resolver o problema seria ter discos com carreiras de números primos. Mas pense bem, seriam carreiras com muitos furos. O disco teria que ser muito grande e isso inviabiliza a solução. Então, a divisão diferencial consiste em fazer o cálculo para um valor n' próximo de n, somando ou subtraindo 1. E fazer com que o disco divisor gire para compensar a diferença entre n e n'. Daí vem o nome diferencial. Podemos dizer que a divisão diferencial é uma espécie de gambiarra, mas uma que deixaria o MacGyver orgulhoso. A pergunta que fica é: como girar o disco divisor? Usando um conjunto de engrenagens denominado trem diferencial. Esta imagem ilustra um divisor universal com algumas engrenagens acopladas. As engrenagens conectam o eixo da peça ao disco. De forma bem simplificada, acontece o seguinte: quando você girar a manivela, a peça gira. Isso faz com que as engrenagens também girem e elas vão fazer o disco girar, mas só um pouquinho. Você viu essa imagem no vídeo anterior, onde é possível observar o divisor universal e seus acessórios. Entre os acessórios estão as engrenagens para montar o trem diferencial. Mas onde essas engrenagens são instaladas? Neste eixo auxiliar, neste outro eixo auxiliar. Por este ângulo não é possível ver direito, mas atrás desse segundo eixo auxiliar está o eixo da árvore. Esse eixo é o mesmo onde a placa de 3 castanhas está fixada. Por fim, as engrenagens também são fixadas neste eixo. Se esse eixo girar, o disco também irá girar por meio de umas engrenagens internas. Vou explicar isso bem detalhadamente. Quando você gira a manivela, estará girando um eixo com um parafuso sem fim. O parafuso está em contato com a coroa. Por sua vez, a coroa está presa na árvore. É nessa árvore que a placa de 3 castanhas está fixada. Então, resumindo até aqui, se girou a manivela, girou a árvore. Na ponta da árvore é possível instalar uma engrenagem. Ela se conectará com outra engrenagem que estará num dos eixos auxiliares. Dependendo da configuração do trem diferencial, uma outra engrenagem estará nesse eixo auxiliar. E essa última irá se engrenar em mais uma roda dentada. Resumindo até o momento, se girou a manivela, todas essas engrenagens irão girar também. Essa última engrenagem está presa a um eixo que, dentro do divisor, possui uma engrenagem cônica. Ela transmite movimento para outra cônica que gira uma engrenagem, que gira outra engrenagem, que gira mais uma engrenagem.
Essa última engrenagem não está fixada no eixo do parafuso sem fim. O eixo passa pelo centro dela. Resumindo mais uma vez, quando a manivela gira, todas essas engrenagens giram. Mas como essa última engrenagem não cai, já que ela não está fixada no eixo? Ela não cai porque está fixada em um tubo. E, finalmente, é nesse tubo que está preso o disco divisor. Então, quando a manivela é girada, todas as engrenagens giram e o disco gira também. Mas só um pouquinho. Este seria o corpo do divisor universal. Você não precisa se preocupar com as engrenagens internas. Sua atenção será focada no cálculo das engrenagens externas, ou seja, no trem diferencial. Mas antes de mostrar como se faz esses cálculos, vou reexplicar rapidamente todo o processo usando uma imagem em perspectiva. Quando você gira a manivela, gira o parafuso sem fim, que gira a coroa, que gira a árvore, que gira esta engrenagem, que gira esta engrenagem, que gira esta engrenagem, que gira este eixo, que gira esta engrenagem, 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 que gira esse tubo, que gira o disco divisor. Não é um negócio bem embolado? Chupa MacGyver! Só para ficar mais próximo do real, vamos dar uma olhada nesta foto. Quando você gira a manivela, gira a árvore com a peça. E gira esta engrenagem, que gira esta outra aqui atrás, e que gira outra, que gira um eixo com essa engrenagem interna que acaba girando o disco. Maravilha! Acho que você conseguiu entender a mecânica da coisa. Então, agora chegou a hora de aprender a fazer o cálculo das engrenagens. A equação do giro da manivela apenas substituiu o N pelo N'. E esta equação nos levará às engrenagens do trem diferencial. K sobre N', que multiplica N' menos N. A resposta pode ser na forma de duas engrenagens, Z árvore e Z disco, que ficam dessa maneira. A figura mostra uma engrenagem intermediária, que pode ter qualquer número de dentes. Caso não seja possível encontrar um trem com duas engrenagens, a resposta será na forma de quatro engrenagens, Z árvore, ZB, ZC, Z disco, que ficam dessa maneira. Pode ser necessária ou não a engrenagem intermediária. Um detalhe operacional importante. Se I for positivo, manivela e disco devem rodar no mesmo sentido. Se for negativo, em sentidos opostos. Antes de fazer um exemplo numérico, é bom você entender como funciona o giro do disco. O arco verde representa o giro necessário para N divisões. E note que não há furo no local desejado, que é este aqui. Para N-1 divisões, é possível encontrar uma carreira. O arco vermelho é o giro para N-1. Então, para a divisão diferencial funcionar, o disco deve girar no sentido oposto da manivela, para que esse furo fique na posição desejada. Vamos acompanhar uma animação para entender isso. Lembre-se que, para N-1, disco e manivela devem girar em sentidos opostos. Esta seta indica a posição que o furo que está cortado pela linha vermelha deverá chegar. A manivela vai girar no sentido horário e o disco no sentido anti-horário. Preste atenção no furo indo para a posição exata. Está indo, chegando. Perfeito! Você viu que o disco teve que girar só um pouquinho. Isso acontece porque foi um N' bem próximo de N. Se, ao invés de N-1, fosse usado, por exemplo, N-3, o disco poderia girar muito e ficaria difícil de acompanhar e ter certeza de qual furo é o correto a se colocar o pino. E se fosse N+1? Vamos ver? O arco verde representa o giro necessário para N divisões. Novamente, note que não há furo no local desejado. Para N mais uma divisões, é possível encontrar uma carreira.
O arco vermelho é o giro para n mais 1. Então, para a divisão diferencial funcionar, o disco deve girar no mesmo sentido da manivela, para que esse furo fique na posição desejada. Vamos ver uma animação neste caso. Vale lembrar que, para n mais 1, disco e manivela devem girar no mesmo sentido. Essa seta indica a posição que o furo que está cortado pela linha vermelha deverá chegar. A manivela vai girar no sentido horário e o disco também. Veja o furo indo para a posição exata. Como gira devagar, fica fácil de acompanhar o furo. Pronto, perfeito novamente. Tem um detalhe importante. Após a montagem, é necessário verificar se o disco e a manivela estão com os movimentos corretos. Caso esteja invertido, deve-se adicionar uma engrenagem intermediária. Esta imagem mostra que a engrenagem Z1 está girando no sentido anti-horário e Z2 também. Já existe uma engrenagem intermediária entre Z1 e Z2. Nesta outra imagem, foi acrescida uma outra engrenagem intermediária. Veja que Z1 continua no sentido anti-horário, mas Z2 passou para o sentido horário agora. E, como você deve se lembrar, engrenagens intermediárias não alteram a relação de transmissão. Não lembra disso? Vou te ajudar a lembrar desse detalhe sobre a engrenagem intermediária. Temos aqui uma engrenagem de 40 dentes e uma engrenagem de 10 dentes. A relação de transmissão, obviamente, é de 1:4. A de 40 dentes vai girar uma volta completa. Vamos contar quantas voltas a engrenagem de 10 dentes vai completar? 1, 2, 3, 4, como era esperado. Enquanto a grande girou no sentido horário, a pequena girou no sentido anti-horário. Mas, se for acrescentada uma engrenagem intermediária, o que muda é o sentido de giro da pequena. A engrenagem adicionada tem 20 dentes, mas poderia ter qualquer número de dentes que não iria alterar a relação de transmissão, que continua sendo de 1:4. Novamente, vou contar o número de voltas da pequena, enquanto a grande gira exatamente uma volta. 1, 2, 3, 4. E só mais um detalhe. Se forem adicionadas outras engrenagens intermediárias, a relação também não muda. Bem interessante isso, não é verdade? Bom, depois disso tudo, é hora de fazer alguns exercícios e colocar em prática tudo isso. Vamos para o exemplo 1. Deseja-se usinar uma engrenagem com 53 dentes. O divisor possui K igual a 40 e as seguintes carreiras de furos. E também as seguintes engrenagens para montar o trem diferencial. Apenas uma de cada e não se esqueça disso. Calcule e esquematize a montagem do divisor para executar esta tarefa. Na verdade, o enunciado poderia ser somente n igual a 53. Não interessa se são 53 furos em uma flange, 53 dentes em uma engrenagem ou 53 trem num treco. As demais informações são dados do nosso equipamento e não mudam. Constante do divisor, carreiras de furos do disco divisor e engrenagens disponíveis. E, claro, as equações envolvidas, giro da manivela e trem diferencial, que pode ser com 2 engrenagens ou com 4 engrenagens. Tranquilo? Vou resolver com bastante calma. Começo a partir da equação do giro da manivela, K sobre N'. Vou adotar N' sendo N mais 1. Então, temos 40 sobre 54. Se eu dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo, para não mudar a relação, obtenho 20 sobre 27. Não dá para simplificar mais, pois é a fração mínima. Então, o giro da manivela será 0 voltas mais 20 furos na carreira de 27 furos. Nem precisava mostrar que são 0 voltas completas. Coloquei só para não deixar nenhuma dúvida quanto a isso. Mas não é só isso, senão faremos 54 divisões ao invés de 53, que é o que desejamos.
é necessário instalar o trem diferencial para fazer a compensação desse mais 1. A equação das engrenagens é esta. Substituindo os valores, temos 40 sobre 54, que multiplica 54 menos 53. Ou seja, temos 40 sobre 54. Será que essa é a resposta com duas engrenagens? Para saber isso, é necessário consultar a lista de engrenagens. Temos a engrenagem de 40 dentes? Sim, temos. Oba! Temos a engrenagem de 54 dentes? Não temos. Que pena. Então, temos que buscar uma solução com 4 engrenagens. Antes, porém, todavia, entretanto, vou usar a calculadora e ver o valor. 0,74074 e por aí vai. Vou deixar esse valor guardadinho aqui. O problema é como, a partir desses dois valores, obter 4 engrenagens. O ponto de partida é multiplicar os dois por um valor de modo que eles fiquem maiores. Vou multiplicar por 8. Poderia ser 5, 6, 10 ou qualquer outro valor. Como resultado, temos 320 sobre 432. Agora vem o pulo do gato. Vou pegar cada um desses valores e dividir pelas engrenagens, buscando obter um número inteiro. 320 dividido por 20, que é a primeira engrenagem, resulta em 16. Opa, que sorte! Valor inteiro logo de cara. Então, na parte superior temos 16 e 20. Vou marcar a engrenagem de 20 dentes na lista para lembrar que ela já está em uso. O 432 eu não vou dividir por 20, pois essa engrenagem já está sendo usada. Então, vou tentar dividir por 24. O resultado é 18. Uhul! Número inteiro de novo. Estou com sorte. Então, embaixo fica 18 e 24. E eu vou marcar a engrenagem de 24 na lista. E se, por acaso, eu não conseguisse números inteiros em uma delas? Trocaria o 8 por outro valor e recomeçaria o procedimento. O lance agora é transformar a relação 16 por 18 em duas engrenagens da lista. Vou multiplicar por 2 em cima. Obtive 32. E ótimo, tenho essa engrenagem. Vou multiplicar por 2 embaixo. Obtive 36. E não tem essa engrenagem. Então, esquece essa opção. Vou tentar multiplicar por 3. Em cima, o resultado foi 48. Tem essa engrenagem? Tenho. Oba! Multiplicando por 3 embaixo, obtenho 54. Tem essa engrenagem? Não. Então esquece essa tentativa. Vou tentar multiplicar por 4 agora. Em cima, o resultado foi 64. Tem essa engrenagem? Tenho. Beleza. Multiplicando por 4 embaixo, obtenho 72. Tem essa engrenagem? Sim! Fechou! Então, voltando na relação anterior, multiplicamos por 4 em cima e embaixo e chegamos nesta resposta. Viu? Não foi tão difícil assim. Vou aproveitar e mostrar uma opção de manipulação de valores que pode ser útil. Se não tivéssemos a engrenagem de 64 ou 20, por exemplo, você poderia alterar os números multiplicando um valor e dividindo o outro pela mesma quantidade. Por exemplo, se eu dividir 64 por 2 e multiplicar 20 também por 2, obtenho 32 e 40, que, neste caso, também são engrenagens válidas. Essa é uma resposta equivalente. Tanto uma quanto a outra resolvem o problema. Mas fica uma dica aqui no final. Faça as contas na calculadora e compare com o valor que estava guardado anteriormente. Bateu? Ótimo! Não houve nenhuma transformação errada em todo o processo. É sempre bom fazer essa verificação. Vou ficar com essa resposta aqui e fazer o esquema. Preste atenção no seguinte. As duas engrenagens de cima são essas duas. Quem é ZA ou ZB não faz diferença na relação de transmissão. O mesmo acontece com as duas engrenagens de baixo, que são essas. Tanto faz quem é ZC e quem é ZD.
Por fim, a informação que deve ser passada para que o operador saiba se precisa ou não de uma engrenagem intermediária. Disco e manivela devem girar no mesmo sentido. Por que isso? Ele vai fazer a montagem e experimentar. Se o disco e manivela estiverem girando no mesmo sentido, ótimo, está tudo montado. Se estiver ao contrário, ele tem que acrescentar a intermediária. Tranquilo? Por isso que essa informação é importante. Em resumo, a resposta deve ter 3 itens: o giro da manivela, a informação relacionada ao giro da manivela e o disco, e o trem diferencial. Neste exemplo, ainda temos mais 4 conjuntos de engrenagens que têm exatamente a mesma relação necessária para corrigir 54 para 53. Qualquer uma delas pode ser usada. Agora quero deixar bem claro esse esquema das engrenagens. Nessa animação do lado direito vão ser instaladas as engrenagens de 72, 32, 24 e 40 dentes. Veja essa visão de topo. O esquema mostra exatamente a montagem das engrenagens. Se não ficou claro ainda, vou fazer uma nova comparação. Em vermelho estão destacadas as engrenagens de 40 dentes. Em amarelo, as de 24. Em verde, as de 32. E, finalmente, em azul, as de 72 dentes. Acho que agora não resta mais nenhuma dúvida, certo? E se N' fosse 52? O giro da manivela seria de 30 furos na carreira de 39 furos. Como N' é menor que N, temos que disco e manivela devem girar em sentidos opostos. Há um trem diferencial com 2 engrenagens e com 4 engrenagens há 11 conjuntos possíveis. Beleza? Os próximos 2 exemplos eu não vou resolver, vai ficar por sua conta e, se tiver dúvidas, posta no fórum que está lá no Cigar. O exemplo 2 tem N igual a 67 divisões. As demais informações são as mesmas de sempre. Pause o vídeo e, depois que resolver, veja as possíveis respostas. Pausou? Pausa aí, meu. Se você adotou N' igual a 66, estas são as respostas. E aí, deu bom? E se adotou 68, essas são as respostas. Acertou? Supimpa? Beleza. O exemplo 3 tem N igual a 127. Novamente, pausa o vídeo e deita o cabelo nos números. Só tentando resolver que você pode chegar no nível de dúvida ou ter certeza que compreendeu todo o processo. Não deixe a oportunidade passar não. Pausa agora e faz as contas. Vamos ver as respostas? Se você adotou N' igual a 126, essas são as respostas. Mas, como você pode ver, o giro da manivela não tem solução. Então, não é possível usar esse valor de N'. Mas pode isso, Arnaldo? Pode. Infelizmente, pode acontecer. Agora, se adotou o N' de 128, essas são as respostas. Conseguiu? Ficou com dúvidas? Se ficou, poste no fórum. Bem, pessoal, encerro aqui este vídeo que trouxe bastante informação. Até mais!